Olá para você ligado no canal do Café com Velocidade. Está entrando no ar mais uma edição do Café Expresso. É a segunda em menos de 24 horas aqui no nosso canal, porque a toada é essa. À medida que mais pessoas vão acessando, à medida que mais gente vai apoiando o café, mais gente vai ajudando o Café com Velocidade a ampliar o seu trabalho, seja acessando esse endereço que está passando aqui embaixo, que é o apoia.se/café com velocidade, ou você também, que quiser apoiar o café, pode se tornar um membro do café, do canal do Café com Velocidade, no YouTube, onde você também tem lá as suas faixas de contribuição para você poder apoiar, para você poder fazer com que o café continue crescendo. Essa edição do Café Expresso entra no ar para analisar de uma forma bem aprofundada a Mercedes, os problemas da Mercedes, que não são apenas o porpoising, não são apenas o sobe e desce, o chacoalhar do carro. A Mercedes tem problemas que informações do paddock, conversas no paddock de pessoas que estão acompanhando a Fórmula 1 e, claro, do Café com Velocidade, que fica em cima da informação. E a gente vai trazer para vocês muito do que está acontecendo com a Mercedes para que a gente possa ter uma noção maior de que a coisa não é tão simples como apenas ou simplesmente reduzir o porpoising, reduzir o chacoalhar do carro, que é um problema fundamental, que é evidentemente um problema sério, que está tendo um efeito cascata no carro. Vou explicar exatamente o que eu quero dizer. Os problemas da Mercedes ficaram muito expostos na prova da Arábia Saudita, no circuito de Jeddah, porque é um circuito de alta velocidade e é um circuito com muitas curvas de alta. Foi possível identificar que os carros da Mercedes, muito mais do que no Bahrein, que tem uma ondulação de pista que influenciou também nessa questão, mas a pista da Arábia Saudita, como é uma pista mais lisa, expôs o fato de que a Mercedes está tendo o problema do sobe e desce do carro muito cedo. Muito cedo em que sentido? Se a gente observar a Ferrari tem no final das retas o problema do carro chacoalhando. Quando você tem esse problema no final das retas, ele ainda é um problema, mas ele é um problema muito, digamos, mais aceitável. Ele prejudica menos a sua performance se você tem ali bem naquela parte final, porque você consegue, por exemplo, desempenhar em curvas de alta. Exatamente o que não está acontecendo com a Mercedes. A Mercedes está tendo o problema do sobe e desce do carro com uma velocidade não tão alta, ou seja, na Arábia Saudita, mesmo em curvas de alta, com a velocidade que evidentemente não é igual ao final da reta, a Mercedes já sofria o bater do carro, o subir e descer do carro. E o porpoising gera um efeito cascata, embora ele não seja o único problema da Mercedes. Você vai entender tudo nessa edição do Café Expresso. Dizer que o problema da Mercedes é apenas resolver o porpoising e ela vai estar lá na frente brigando com Mercedes e Ferrari, além de ser uma suposição perigosa, é algo que pode muito bem não ser a verdade, porque é simplificar, e simplificar não é a proposta do Café com Velocidade. A gente tem um certo medo, um certo receio de dizer a Mercedes tem problemas sérios, muito por causa da imagem que a Mercedes construiu. Uma Mercedes que se mostrou tão forte, tão capaz, tão imponente em todos esses últimos anos de Fórmula 1, de fato nos deixa a gente com o pé atrás de errar. Mas eu acho que o caso agora já é de dizer que a Mercedes tem problemas sérios. Não significa que os problemas não sejam resolvíveis, não significa que a Mercedes não pode, em algum momento, estar brigando com Ferrari e Red Bull. Mas em qual momento isso vai acontecer? O quão tarde isso pode acontecer a ponto de sacrificar o campeonato da Mercedes de 2022. Vamos começar a passar pelo carro da Mercedes para a gente poder fazer essa análise de uma maneira mais completa. O que a Mercedes está lutando para fazer hoje é colocar no carro, e tudo indica que vai colocar já na Austrália agora, nesse final de semana, uma asa menor. Porque a asa traseira passa a ser o fator chave nessa discussão. A única maneira, ou
não a única, mas a maneira primeira de você reduzir o sobe e desce é você levantar a traseira do carro, que é simplesmente como, para evitar acidente de trânsito, tirar os carros das ruas. Você evita os acidentes de trânsito, mas você não está eliminando o problema, você está camuflando o problema. Mas, no desespero, entre aspas, é o que você faz no final de semana em que você precisa ganhar performance e evitar o bater do carro no chão. Mas aí, como você ganha performance? Se você sobe o carro, você precisa ter uma asa traseira menor, porque ao subir o carro, você está aumentando o arrasto do carro. E a asa traseira menor, ou menos asa, como se diz no jargão do automobilismo, te alivia esse problema. Só que aí começa o efeito cascata do problema do porpoising. A Mercedes não tem essa asa ainda, vai ter, não teve, é a melhor expressão, não teve no Bahrein e na Arábia Saudita, porque não identificou esse problema na sua simulação, como várias equipes não identificaram. A Mercedes acreditou de Barcelona para o Bahrein, na pré-temporada, as duas pré-temporadas, que com o novo carro a situação seria diferente. Não foi, porque foi um carro diferente, um carro aerodinamicamente, é o mesmo carro, mas aerodinamicamente diferente de Barcelona para o Bahrein. E a Mercedes acreditou que ao chegar no Bahrein com um carro sem os side pods, um carro diferente, o problema do porpoising poderia ser eliminado. Não foi. Portanto, a Mercedes não produziu a asa que ela precisa. E aí é o efeito cascata, porque o carro foi projetado, se o carro estivesse funcionando, ele foi projetado para ter uma asa traseira maior. E não pode ter, porque está chacoalhando, porque está sofrendo o efeito do porpoising. Então não teve a asa que precisaria ter, porque não previu. E simplesmente, falando português claro, não produziu a tempo a asa, que agora está chegando. Mas é uma coisa, inclusive, curiosa, né? A Mercedes teve um motor mais potente da Fórmula 1 por muitos anos. Quando você tem um motor mais potente, você se acostuma, entre aspas, a poder andar com muita asa. Você acaba desenvolvendo seus projetos nesse sentido. A luta agora é para tirar a asa. A Mercedes luta num caminho que ela não está acostumada a lutar. Por mais que as equipes tenham asas de vários tipos ao longo do ano. Agora é uma filosofia do carro que precisa trabalhar com menos asa. Mas isso é apenas um band-aid do problema. Porque você ainda tem que subir o carro, como eu falei, e a asa vai te ajudar apenas a não ter arrasto nessa levantada do carro. Isso não é o ideal. O ideal é você, quando você está subindo o carro, você está eliminando, reduzindo o efeito do estolar do carro de uma maneira mecânica. E a solução do problema do porpoising, vários engenheiros já concluíram, não é mecânica, ela é aerodinâmica. Não é você subir o carro, é você selar, como é a expressão em inglês, é você selar o assoalho do carro de uma maneira que o desenho desse assoalho faça com que não precise ser levantado. É o que a gente está vendo com a Red Bull. A Red Bull anda com o carro colado no chão. A Mercedes não. A Mercedes está tendo que levantar o carro. Só que aí a gente chega no ponto principal dessa análise desse café expresso. Os problemas da Mercedes não se limitam apenas ao levantar, descer, ao chacoalhar do carro, a esse problema que impede, sim, de analisar, de a Mercedes saber toda a performance que ela tem. Ela fica impedida, sim, de fato. Mas o carro da Mercedes tem mais problema do que esse. O carro da Mercedes já é praticamente certo, embora não quantificável. O carro da Mercedes tem, vamos lá, eu vou passar 5 problemas da Mercedes para vocês. O carro da Mercedes tem, primeiro, um problema de estar acima do peso, que outras equipes têm, mas que, se somado ao porpoising, torna-se ainda mais grave. O carro da Mercedes tem um chassi, um assoalho muito flexível, e isso acaba sendo fatal no porpoising, no chacoalhar do carro. Especula-se que isso foi feito de propósito para reduzir peso, já que a luta para reduzir peso começou desde o início do projeto dos carros. Só que o tiro saiu pela culatra. E isso acabou intensificando o problema do porpoising. É uma das razões pelo que a Mercedes tem mais problema do que as outras. Porque ela teria feito um assoalho muito mais flexível. E aí
na tentativa agora de curar isso, tem que enrijecer. A Mercedes é um carro que tem aquela barra traseira que foi implementada em vários carros, uma das maiores, uma das mais visíveis. E não só isso, está tendo que enrijecer até o monocoque. E aí, fazendo o quê? Colocando peso no carro. Olha a lista de problemas. Esse problema da asa seria o terceiro, que eu já expliquei, que não tem uma asa pronta, não tem uma asa que tornou-se necessária para trabalhar com esse carro. O problema do porpoising não só está ocorrendo como na Ferrari, que acontece lá no final da reta, como eu já citei, está ocorrendo muito cedo, ou seja, pega a Mercedes em curvas de alta, tem curvas de alta que a Mercedes está tendo problema, isso que Jeddah mostrou, e isso é fatal para o seu desempenho, para o seu tempo de volta. E o quinto problema, que não pode ser ignorado e que também já está muito evidente, embora ainda com ressalvas. O impacto de um motor provavelmente mais fraco. Um motor provavelmente que sofreu com adaptação para o combustível com 10% de etanol. Que a Mercedes, se eu não me engano, foi uma das primeiras equipes a colocar nos microfones. Este combustível vai mudar muita coisa. Ele pode mudar sim, porque ele é 10% de etanol, mas a combustão dele é diferente, a queima dele é diferente, a relação dele com o motor é diferente. Então a Mercedes tem esses 5 problemas, que não são apenas relacionados ao porpoise, embora alguns deles sim. Que é o problema do peso do carro, que é o problema da asa que não está pronta, que é o problema do chassi flexível, que a asa que não estava pronta, repito, agora vai estar, tudo indica. É o problema do chassi flexível, é o problema de um carro com muito arrasto, com muito drag, como se diz, que precisa ser reduzido agora por causa do porpoising, e o problema do motor. Tudo isso, gente, agravado pelo fato, que é sempre bom lembrar, você já sabe, mas não custa lembrar, que a Mercedes possui menos túnel de vento para desenvolver o seu projeto. O que isso atrapalha? Você tem que ser seletivo nas áreas que você ataca. E a Mercedes tem muitas áreas para atacar. Eu acabei de citar várias. Como que você ataca todas essas áreas ao mesmo tempo se você tem um uso de túnel de vento limitado? Isto só agrava o problema da Mercedes. E para a gente caminhar aqui para a parte final desse Café Expresso, vale lembrar, é sempre bom ter em mente as mudanças de reestruturação que a Mercedes passou o ano passado e que podem estar, provavelmente estão influenciando. Por exemplo, o James Allison, que é um dos grandes engenheiros da Fórmula 1, ele se afastou, não totalmente, mas parcialmente o ano passado. Lembrem disso, que ele passou a ser um supervisor geral de ações da Mercedes. Isso foi no ano passado. Ele passou a cuidar também de um projeto da Ineos, que é a patrocinadora da Mercedes, é dona de 1/3 da Mercedes, na America's Cup, que é o campeonato mundial de corrida de barcos à vela, digamos assim. O James Allison está envolvido com esse projeto, ou seja, ele está parcialmente envolvido com o projeto da Fórmula 1. Será que isso não tem nenhuma influência? O dono da Ineos tem poder de fazer essas, digamos, esses reposicionamentos, porque ele é dono, como eu já falei, de 33% da equipe. Vários oficiais chamados seniors, de alto escalão, saíram da Mercedes no final do ano passado, vocês se lembram? Entre eles, vou citar aqui o nome mais famoso, o Andy Cowell, que era tido como o mago do motor. Lembre-se que ele foi para a Red Bull em meados do ano passado. Gente, meados do ano passado era quando esse motor estava sendo finalizado, estava sendo na sintonia fina. Esse motor estava em fase crítica de produção. E a Mercedes perdeu todo esse pessoal. Então, se a gente somar tudo o que está acontecendo, todos esses indícios de problemas técnicos no carro, lembrar dessa reestruturação que aconteceu em 2021 e que pode estar tendo um efeito agora, a gente vai ver que a Mercedes passa por uma situação interna em que é um desafio. Não é impossível, como eu falei, reverter. É bem possível que a Mercedes consiga, mas quanto tempo ela vai levar para sair dessa lista de tantos problemas que ela tem? Até mesmo o Toto Wolff, vale lembrar, o
Toto Wolff nunca passou por uma situação como ele está passando agora, de ter que pegar uma equipe que estava no topo, mergulhou para baixo, e agora tem que isso envolve um outro tipo de trabalho, motivacional, estrutural, de você mexer peças, de você reorganizar o seu esquema para um orçamento que você não está acostumado a trabalhar com ele, porque é um orçamento menor. Então, gente, tudo isso nesse Café Expresso aponta de que o problema da Mercedes não é simplesmente o sobe e desce do carro. Ele é um problema vital, ele é um problema primordial. Mas existe o problema do motor, existe o problema do peso do carro, e essas coisas não vão ser resolvidas apenas estabilizando o assoalho, apenas estabilizando o carro. É a pior época para você ter problema de motor, para você ter um motor com deficiência de velocidade, porque os motores estão congelados. Uma boa parte dos motores você já não pode desenvolver. Os 3 elementos que você pode desenvolver até setembro, MGU-K, energia cinética, a bateria e a central eletrônica, não são até aqui indícios de serem os problemas da Mercedes. Então, em 7 anos, 8, né, de 2014, da era turbo, é a pior hora para se ter problema de motor, ou para se ter um motor que ficou para trás, porque agora esses motores vão até 2026. Então, para finalizar esse Café Expresso, enquanto a Mercedes trabalha, e trabalha firme, claro que trabalha muito, para curar problemas, Ferrari e Red Bull trabalham para desenvolver as capacidades do seu carro. Essa é uma enorme diferença. Esse é um buraco que a gente ainda vai entender o tamanho dele para saber o quanto a Mercedes tem que escalar. Porque enquanto ela corrige problemas, outras se desenvolvem. Esse buraco pode até aumentar, embora a Mercedes seja Mercedes e a gente possa esperar um desenvolvimento bem efetivo. Vale lembrar que se a Mercedes não tivesse caído, não tivesse mergulhado nesse problema de performance, a gente poderia estar tendo uma briga de 3 pilotos, não só 2, ou de 3 equipes pela ponta. Imagine Verstappen, Leclerc e Hamilton num nível parecido como estão os 2 primeiros dessa lista. Ainda é possível que a Mercedes se recupere. Claro que não dá para dizer que não vai se recuperar, mas mais algumas provas e o campeonato pode estar perdido, pode ser tarde demais para alcançar Ferrari e Red Bull. Então, chega ao fim essa edição do Café Expresso, analisando, apontando problemas, identificando fatos do passado recente da Mercedes e indicando informações do carro que não se resumem apenas ao sobe e desce da Mercedes, ao sobe e desce do equipamento do W13, que é o nome do carro. Se você gostou dessa edição, se você está gostando do nosso trabalho, você pode apoiar o Café com Velocidade e você pode ficar ligado, porque nessa semana, antes do Grande Prêmio da Austrália, tem Além da Velocidade. Nessa quinta-feira tem Além da Velocidade, batendo um papo com o pessoal do chat, interagindo com as mensagens, respondendo as perguntas de tudo que envolve a corrida em Albert Park e de tudo que envolve a Fórmula 1 no geral. Fique ligado, Café Expresso, Fábio Campos, sempre aqui no Café com Velocidade.